Olá, vamos começar mais uma análise direta ao ponto. E olha, essa semana o mergulho é fundo nas decisões do Supremo Tribunal Federal, tudo compilado ali no informativo 11.172. Pode até parecer uma discussão um pouco distante, né? Mas a gente vai ver direitinho como cada um desses pontos mexe, e mexe bastante, com a estrutura do nosso dia a dia, desde a segurança pública até a organização do poder no país. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Afinal, o que o STF decidiu? E mais importante, por que isso importa de verdade? Como é que uma decisão sobre, sei lá, competência para legislar ou um procedimento num presídio, como isso pode ter um impacto real, tangível na vida de milhões de pessoas? É isso que a gente vai desvendar agora. E para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro é bem simples e claro. Primeiro, a gente vai falar sobre a proteção dos direitos fundamentais. Depois, a gente entra no complexo jogo do federalismo para entender quem pode criar leis sobre o quê. E, por último, um resumo com o recado que fica de todas essas decisões. Tudo pronto? Então vamos lá. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa primeira parada é no campo dos direitos fundamentais. Aqui, o STF se debruçou sobre duas questões, olha, extremamente sensíveis e que tocam diretamente na dignidade e na vida das pessoas. A primeira grande decisão, que está ligada ao tema 998, trata de um assunto muito delicado: a revista íntima em visitantes de presídios. Por anos, essa prática colocou, de um lado, a necessidade de segurança e, do outro, o respeito à dignidade humana. Isso gerou debates, assim, acaloradíssimos. Agora o STF deu uma resposta que parece ser definitiva para essa controvérsia. E a resposta está aqui, bem clara. A Corte bateu o martelo. Procedimentos que exigem que o visitante tire a roupa ou que passem por exames invasivos são humilhantes, são, portanto, vexatórios. E isso viola diretamente a dignidade da pessoa humana, a intimidade, a honra, que são princípios básicos, pilares da nossa Constituição. E tem mais: qualquer prova obtida desse jeito passa a ser considerada ilegal. E para essa decisão não ficar só no papel, o STF estabeleceu um prazo bem concreto: 24 meses. É o tempo que todos os presídios do país têm para se equipar com tecnologia, como escâneres corporais, detetores de metais. A mensagem é bem direta: a segurança não pode custar a dignidade. É uma ordem clara para modernizar o sistema e substituir uma prática degradante pela tecnologia do século XXI. E a gente continua no tema da proteção à vida e à dignidade, só que agora olhando para a segurança pública nas ruas. Estou falando da ADPF 635. Esse caso é um dos mais complexos e trata da violência policial no Rio de Janeiro. O Supremo não só reconheceu a gravidade da situação, que foi descrita como uma violação generalizada de direitos humanos, como interveio diretamente para exigir um plano concreto de redução da letalidade policial. O ponto central aqui é o seguinte: o STF não se limitou a uma declaração genérica, sabe? A Corte aprovou uma parte do plano do Estado, mas também determinou uma série de medidas complementares, bem específicas. E isso vai desde a investigação de crimes pela Polícia Federal e a criação de programas de saúde mental para os agentes, até a presença obrigatória de ambulâncias nas operações e o fortalecimento da autonomia das perícias. Ou seja, é uma intervenção profunda na gestão da segurança pública. Bom, agora a gente muda um pouco o foco e vai para o nosso segundo grande tema: o federalismo. Dá para a gente pensar nele como um grande tabuleiro onde as regras definem quem pode mover qual peça. E nesta semana o STF atuou como grande árbitro em várias jogadas, delimitando o que os estados e o que a União podem fazer. E só para todo mundo ficar na mesma página, o federalismo é basicamente isso: uma divisão de poder para que nem tudo fique concentrado lá em Brasília. Isso é fundamental num país gigante como o Brasil, né? Permite que as leis atendam às realidades de cada lugar. A União cria as normas gerais e os estados legislam sobre suas particularidades. O problema é: e quando um estado passa do limite? É exatamente aí que o STF entra em campo. Este slide aqui resume muito bem a questão com 3 exemplos bem claros. Vamos lá. Primeiro, o caso do Rio Grande do Sul e o licenciamento ambiental. O Estado, através da Lei nº 15.434/2020, tentou flexibilizar as regras. O STF barrou. Por quê? Porque as normas gerais sobre meio ambiente são competência da União, como diz o artigo 225 da Constituição. Segundo caso, Santa Catarina e Tocantins. Os estados tentaram diminuir o prazo para convocar deputados suplentes. De novo, o STF interveio e disse que a regra federal, que é de 120 dias e está lá no artigo 56, precisa ser seguida por todos por uma questão de simetria.
E, por fim, em Alagoas, uma lei que regulamentava associações de socorro mútuo inconstitucional. Motivo: invadiu a competência da União de legislar sobre seguros e direito civil. Em todos esses casos, o STF agiu para definir as fronteiras do poder. Mas, nem sempre a resposta é um simples não pode. Existe uma área cinzenta, a chamada competência concorrente. É quando tanto a União quanto os estados podem legislar sobre o mesmo assunto. É uma linha bem tênue. A União faz a regra geral, o estado complementa. Em Goiás, por exemplo, o STF entendeu que o estado pode sim definir um número máximo de alunos por sala, porque isso atende a uma necessidade local. Mas esse mesmo estado não pode mexer na jornada de trabalho dos professores. Aí já direito do trabalho, competência da União. Outro exemplo, no Rio Grande do Sul. O Estado pode exigir um profissional de educação física em academias para garantir a segurança. Perfeito. Mas não pode impor essa mesma regra para um bate-bola, uma atividade recreativa entre amigos. É essa busca constante pelo equilíbrio. E assim a gente chega ao nosso resumo. Depois de analisar direitos fundamentais e esse equilíbrio federativo, qual é a grande mensagem que a gente pode tirar das decisões desta semana? A conclusão é que o Supremo Tribunal Federal se reafirma nesse papel de árbitro constante. As decisões, seja ao proibir uma revista vexatória, ao intervir na política de segurança ou ao delimitar o poder dos estados, todas elas mostram um tribunal que interpreta ativamente a Constituição para tentar responder aos conflitos mais urgentes e estruturais da nossa sociedade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta que ecoa muito forte, especialmente depois de ver casos como o da letalidade policial no Rio. Qual deve ser o limite? Até que ponto o judiciário pode ou deve avançar na definição de políticas públicas que tradicionalmente são de outros poderes? É uma questão super complexa, sem resposta fácil e que com certeza fica para o debate. Até a nossa próxima análise.